Esse é uma cápsula e nós vamos falar do arrozão, cara. Depois do mensalão e do petrolão, parece que vem aí o arrozão, né? A importação de arroz do Lula tá muito estranha, eu vou falar para você. Eu não sei, tá? Pode estar tudo certo aqui, pode ser que... o que aconteceu, né? Empresas pequenas ganharam a licitação para comprar o arroz do Lula, né? E assim, isso não quer dizer que eles não vão atender, né? O cara está com um contrato agora do governo, pode conseguir convencer as pessoas a fazer a importação e coisa e tal, e comprar o arroz e fazer tudo certinho com o contrato. Então assim, não quer dizer que tenha nenhum rolo aqui. Mas que é estranho cara, eu vou explicar para você o que tem de estranheza nesses contratos do arrozão. A gente tem que ficar de olho nisso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Uruguaio Libertário, 323456678 tá na hora, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, um mini mercado, uma fábrica de sorvete, enfim, foram quem ganharam as licitações para o leilão de arroz do governo Lula, né? E aí tá todo mundo olhando para isso, né? Porque, olha só, um leilão muito louco, né? Essa daqui é a imagem do grande ganhador desse leilão, né? O cara que arrematou a maior parte do leilão é esse supermercado Queijo Minas, uma quitanda, não é nem um mercado grande aqui, né? A empresa é Willey, não sei das contas, é o nome do cara, é uma MEI, cara. É uma MEI, a empresa do cara, uma microempresa individual. Tem uma quitandinha aqui em Macapá, no Amapá. Isso quer dizer que é ladruagem, que o cara não vai entregar o arroz e não sei o que lá? Não sei. Às vezes o cara consegue fazer isso daí, consegue fazer esse contrato e entregar tudo direitinho, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Vamos aguardar. Ele tem um prazo, parece que até setembro, para entregar o arroz para o governo Lula. Então pode ser que dê tudo certo, mas a experiência que o pessoal mostra é que, bom, enfim, é estranho isso, né? Lembra quando o pessoal comprou os respiradores de uma empresa que fabricava produtos de uma determinada droga, né? E era uma empresa pequena também, que tinha acabado de fazer. Olha só, esse fato de ser empresa pequena, eu vou explicar uma coisa para vocês também. Essas licitações lá em Brasília são todas enroladas, todas, 100% delas. Se você procurar saber, meu amigo, é tudo rolo que tem lá, né? Então, o fato de ser rolo aqui não quer dizer muita coisa no final das contas. Agora, o que vai acontecer nisso daí é justamente a gente ver se isso vai dar certo, se realmente vai funcionar. Se ele entregar o arroz dentro da especificação, tudo certinho lá, pô, perfeito, não tem nada demais. Ah, mas o cara é MEI, não sei o que lá. Estão mostrando aqui, ó, olha só. Ele mudou para Wesley A. de Souza Limitada. Ele era uma empresa, uma MEI, ele mudou para limitada, né? Que é desenquadramento de microempresa. Tá aqui embaixo. Ele era uma microempresa, aí ele passou a ser uma empresa limitada, né? E alteração do capital social. O capital social era de 50 mil dólares, 50 mil reais. Né? O que é capital social? Quando você abre uma empresa, você tem um dinheiro que, em tese, você investiu naquela empresa. Esse dinheiro é uma espécie de garantia da empresa. Se a empresa quebrar, os credores da empresa podem pegar esse seu capital social, não mais do que isso. Então, assim, do ponto de vista do sócio, o ideal é a empresa com o menor capital social possível. Quanto menor for o capital social, melhor, porque menor a responsabilidade sua, caso a empresa venha a quebrar, menor a responsabilidade sua das dívidas, né? Mas, o que acontece? Sabendo disso, o governo, quando faz determinados contratos, exige que a empresa que participa daquela licitação tenha um capital social de um valor X. Então, mas veja, esse dinheiro não precisa existir, tá? Você coloca lá no contrato quanto é que vale. A única coisa que você está dizendo ali, ó, eu me responsabilizo por isso. Se der merda mais adiante, vocês podem vir atrás do meu patrimônio até esse valor. Então teve uma alteração aqui no dia 29/5, um pouco antes do leilão, justamente colocando o capital social em 5 milhões de reais, certamente para participar dessa licitação, né? Então, parece que tem problema também, que esse cara já participou de algum leilão, já deu algum problema aqui, ó. Leilão de arroz do governo foi vencido por loja de queijos de empresário que já confessou propina, né? Não foi esse cara aqui é a loja de queijos. Um outro empresário confessou propina. Então aqui é o empresário de Brasília que disse à justiça ter pago propina para conseguir um contrato com a Secretaria de Transportes no governo federal, e no final das contas, né, mas agora ele conseguiu ganhar esse negócio aí, ganhou também
lá em Brasília, né? Então, olha só, um monte de gente, mas esse aqui foi o grande ganhador, esse Queijo Minas aqui de Macapá foi o grande ganhador. E, de novo, não tem nada de errado. Se o cara realmente conseguir comprar o arroz e entregar de acordo com o contrato, pronto, funcionou, né? Não quer dizer nada, né? Mas vamos ver, tá muito estranho isso. O Marcel Van Hatten tá querendo ver, botar o TCU para dar uma avaliada nisso daí, né? Porque o problema, lógico, isso pode ter esquema nisso daí, né? Essas licitações todas do governo, cara, isso é um esquema só, meu amigo, é só esquema que tem nessas coisas. Se tu tem alguma expectativa de que alguma coisa é séria no governo federal, não, o governo é uma máfia, gente, é uma máfia, é isso mesmo, é ladroagem de cima e embaixo. A empresa do Wesley de Souza, ela tem capacidade de importação, ele só pode operar no comércio exterior até 50 mil dólares. O problema é que 50 mil dólares não dá, né? Ele ganhou uma licitação de não sei quantos milhões de reais, né? Isso quer dizer que ele não vai conseguir atender isso daí? Não, ele pode terceirizar, ele pode vir para uma outra empresa e terceirizar. Aliás, muitas vezes acontece isso, tá? Muitas dessas licitações são ganhas por empresas de consultores lá de Brasília que ganham a licitação sem ter nada, não tem nada na empresa. Aí o que eles fazem? Eles contratam outra empresa para fazer aquele serviço. Pronto, tá? Terceiriza. A função do cara é só fazer o meio de campo ali. É lógico, ele fica com uma parte. Uma parte, né, segundo dizem as más línguas, né, uma parte é para pagar a propina do pessoal que fez a licitação, porque praticamente 100% das vezes você tem isso. Então, essa empresa de consultoria lá de Brasília, ela faz esse meio de campo e chama uma outra empresa para fazer o serviço propriamente dito. Aconteceu isso nesse caso? Não sei, não tenho nenhuma evidência para falar nenhuma coisa nem outra. Mas que pode ter acontecido, pode. Que é relativamente comum acontecer em Brasília, é relativamente comum, né? Ou seja, tá aí, cara, o pessoal votou no Lula por causa da corrupção, votou no Lula. Não, o Lula não é corrupto, não. O STF falou que não era corrupto, não sei o que lá. Tá aí o Lula fazendo merda de novo, né? E pior, esse arroz toda é situação eleitoral, a gente já sabe que é, né? Ele quer comprar esse arroz para fazer propaganda eleitoral. Não tem necessidade nenhuma de comprar o arroz nesse momento. E agora parece que o pessoal da esquerda veio com uma que, não, mas o Bolsonaro também comprou arroz, né? Em 2020, o Bolsonaro comprou arroz também. Não, o Bolsonaro nunca comprou arroz. Como o Lula está fazendo aqui, da Conab comprar o arroz para vender com preço fixo, não sei o que lá, nunca aconteceu. A Tereza Cristina explica nisso daqui, né? O que ela fez foi, ela diminuiu impostos para que entidades privadas pudessem comprar arroz em função da pandemia, né? Vocês lembram, em 2020 teve a pandemia, estava realmente um problema muito sério de preço de arroz. Só que o Bolsonaro fez a coisa correta, tirou imposto. Tirar imposto é sempre bom. Agora, o que o Lula quer fazer, não. O Lula quer fazer manobrar o mercado na mão grande, que é ele comprar o arroz, vender pelo preço que ele acha justo, né? Então aqui, ó, a Maria Tereza, né? Maria Tereza, o nome dela? Tereza Cristina, desculpa. A Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura na época do Bolsonaro, explicou essa situação. Não houve essa compra pela Conab no Bolsonaro. O que teve foi diminuição de imposto para importação de arroz naquela época, né, por conta da pandemia, o que faz sentido. Não é o mesmo que o Lula está fazendo. O Bolsonaro não fez nenhum leilão para comprar arroz. Ele baixou o imposto e deixou empresas privadas comprarem o arroz, né? Então é isso daí. Vamos ver o que vai dar isso daqui. Eu acho que a gente vai ter muito o que falar desse assunto ainda, sabia? Isso aqui é só o primeiro vídeo, só para falar, tá estranho, mas por enquanto não tem nada de errado. Se o cara entregar o arroz, tiver tudo certinho lá de acordo com as especificações, né, cumpriu a promessa. Vamos ver. Outra coisa que eu acho legal de apontar nesse caso aqui, né, é como que a informação descentralizada está fazendo o papel hoje que a mídia já fez um dia, né? Houve uma época lá no passado que os jornalistas, né, da mídia tradicional iam investigar essas coisas quando tinha uma licitação suspeita do governo, eles saíam correndo atrás de documentos e não sei o que lá, e provando que tem uma coisa errada, que tem uma coisa estranha, né, que como é que pode essa empresa comprar nesse lugar e coisa e tal. Mas recentemente, desde que a mídia tradicional socialista virou meramente porta-voz do Lula, né, passadora de pano do Lula, não tem mais papel de mídia, né, eles não fazem mais investigação, não investigam nada. E isso tem problema? Não, não tem. Quem está fazendo o papel do repórter hoje em dia são as pessoas no Twitter. É isso que está acontecendo. E não é só nesse caso. Esse caso aqui ficou engraçado, porque realmente se você olhar aqui, ó, todos os documentos foram gente que foi na internet, publicou ali no Twitter, né, buscou esse negócio,
fez o trabalho de investigação que houve uma época, eram os jornalistas que faziam esse caso aqui, né? E isso é importante, isso daqui é a vigilância que a mídia tem sobre o governo. É isso que a mídia deveria fazer, né? Só que não faz. Agora, no governo Lula, a mídia virou uma cambada de puxa-saco do Lula, que ninguém quer falar nada contra o governo Lula, porque, senão o Bolsonaro volta e não sei o que lá. Agora é a internet que está tomando esse papel. E não é só, mas não é só aqui não, tá? Aqui tá pior, mas tem vários outros casos que eu falo sempre lá no vídeo da Ucrânia e coisa e tal, de entidades de investigação independentes, né? São jornalistas independentes que fazem a investigação e colocam no Twitter, né? O Bellingcat é um deles. E aqui no Brasil a gente tem também a investigação lá do David Agape e o Eli Vieira e coisa e tal, que fazem a investigação independente também e colocam os resultados aqui no Twitter, colocam na informação descentralizada e distribuída. A mídia tradicional socialista, nessa ansiedade de chupar o pau do Lula, está se tornando totalmente desnecessária no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.